Ótimo. Então, vamos ver superfícies cônicas, né? E, no finalzinho, superfícies cilíndricas. Vamos lá. Relembrando. Elipsoides. Equação típica de elipsoide. Temos quadrados para x, y, z, denominadores podem ser diferentes, equação igual a 1, tá certo? Interseção com planos coordenados ou paralelos aos planos coordenados são elipses, ou ponto, ou zero, ou né, conjunto vazio. Hiperboloides. Você pode ter hiperboloide de uma folha. Equação típica. Aqui, o sinal de um sinal de menos só. Neste caso aqui, relembrando aqui, o sinal de menos está no z, né? Ao longo do eixo z. Uma folha. Um sinal igual a 1. Hiperboloide de duas folhas. Equação típica. Neste caso particular, sinal de menos em x e z. Sinal positivo em y, né? Então, hiperboloide de duas folhas ao longo do y, certo? Mas eu gosto mais de chamar a atenção para os dois sinais negativos. Você não tem intersecção com x e não tem intersecção com z. Duas folhas. E a equação igual a 1. Certo? Então, você tem esse resuminho aqui do joinha, elipsoide, hiperboloides de uma e duas folhas. As equações típicas, né, são somas de termos o ao quadrado iguais a 1. Paraboloide elíptico. Então, veja aí as equações do tipo paraboloide, que pode ser elíptico ou hiperbólico. Paraboloide, uma variável potência 1, duas variáveis potência 2. Né? Uma potência 1 e as outras com variáveis com potência 2. De mesmo sinal. Aqui você poderia ter menos e menos. Né? Cada uma dessas equações. Paraboloides. Esses dois sinais negativos aqui indicariam que o paraboloide se fecha, né? O copo se fecha ao longo do eixo x negativo, né? Nesse caso aqui que estou grifando. Paraboloide, certo? Uma variável de potência 1 e outras com potência 2. Com sinais contrários, paraboloide, só que hiperbólico. Veja que se você pegar essas variáveis com potência 1 aqui e colocar um número k aqui, você vai ter equação de hipérbole, tá certo? Então, é paraboloide porque eu tenho potência 1 e potência 2 nas variáveis, mas é hiperbólica porque eu tenho alternância de sinal nos termos quadrados. Se fosse o mesmo sinal, seria paraboloide elíptico. Então vamos ver, relembrando, né, rapidamente a tudo que a gente já viu, superfícies cônicas, então. Então vamos começar considerando o que é o nosso cone, né, matemático, né? Vamos ver um exemplo aqui, então. Considere aqui, no plano YZ, uma reta G de equação Z igual a MY, né? M é o coeficiente angular aqui, né? O tangente desse θ aqui. MY, né? No plano x igual a zero, nessa parede. A revolução dessa reta aqui ao entorno, né, do eixo Z resulta numa superfície cônica. No caso é de revolução, então é um cone circular. Um cone circular. Né? Nós temos as nomenclaturas. A equação primeiro. Eu vou substituir, segundo o nosso roteiro, né? Substituir esse y por essa expressão da raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Certo? Então tem a equação do cone z igual a m que multiplica essa raiz quadrada. Ou, elevando ao quadrado, z quadrado, veja como é que fica a equação agora. Z quadrado com variáveis x quadrado e y quadrado. Todas as variáveis elevadas ao quadrado. É uma equação típica. Então, nesse caso ali, ó, colocando aquelas expressões do m no denominador, nós temos a equação típica desse cone aqui, com o eixo z, eixo de simetria, né? O eixo do cone, eixo z. Z ao quadrado igual a x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre a quadrado também, porque ele é de revolução. Em geral, esses denominadores aqui são diferentes. Aí, quando eles forem diferentes, essas seções aqui não são circunferências, são elipses, tá? Para o eixo Z. Essas componentes aqui são chamadas de folhas, né? Eu acho que eu já havia comentado isso.
Isso aqui é o vértice do cone, a gente já havia comentado isso. E essa reta aqui é a geratriz, né? A reta geratriz do cone. Né? Ela que gera o cone por revolução ao longo, né? Ao redor do eixo Z, certo? Então, de maneira geral, essa superfície é uma superfície cônica elíptica e é representada por esta equação aqui. Z quadrado igual a x quadrado sobre A quadrado mais y quadrado sobre B quadrado. Denominadores diferentes. Tá bom? Denominadores diferentes. Agora, veja, você não pode confundir essa equação aqui desse cone, não pode confundir com esse aqui. Aí você fala assim, mas por que não é então o hiperboloide de uma folha? Não, calma. Né? Porque você vai pegar, deixa eu limpar, pegar a borracha aqui. Ó. Porque você olha essa equação aqui, você fala, x quadrado sobre a quadrado, mais y quadrado sobre b quadrado, menos e quadrado igual a zero. Um sinal de menos hiperboloide de uma folha. Ó, sentou na graxa. Por quê? Hiperboloide. A equação eu trabalho para deixar as variáveis ao quadrado no membro esquerdo e aqui é igual a 1. Então, se você trabalhar, né, porque às vezes você tem que completar quadrados na lista de exercício, completa os quadrados. Ficou x quadrado, ficou y quadrado, ficou menos e quadrado. E se der zero, se não tiver termo constante do outro lado para você dividir tudo e deixar igual a 1, se tiver zero, é porque é cone. Tá? Então, a equação de cone. Presta atenção, então. As interseções desse cone com plano Z igual a K são elipses. Aí eu plotei lá no GeoGebra para ficar mais bonito, né? Do que... Parece que esses desenhos aqui não tem no livro, eu que fiz essa ilustração aqui. Ó. Então eu tive que escolher para colocar no GeoGebra, eu escolhi A igual a 1, B igual a raiz de 2, para que você percebesse que ali é elipse, né? Aí eu ploto aqui a intersecção com planos Z igual a K, tá certo? Esse aqui eu acho que é o Z igual a 2 que eu estou pegando. Tá vendo? Deixei a elipse ali em amarelo, né? Intersecções são elipses. Lá, Z igual a, eu acho que é menos 2 que eu peguei, Z igual a elipse, tá aqui em amarelo, né? Aqui eu fiz a intersecção com x igual a k. X, que é o eixo vermelho. X igual a k. Então, quando você coloca x igual a k aqui, né? Aí você, por exemplo, passa o z para o lado de cá, você fica com y quadrado sobre 2 menos z ao quadrado, né? Igual a k, você fica ao quadrado, fica com menos k ao quadrado sobre 1. Bom, você pode considerar sinal negativo aqui, positivo aqui, né? Tá vendo o que está dando? Divide tudo por k ao quadrado, deixa 1 igual a menos y quadrado sobre 2k quadrado mais z quadrado sobre k quadrado. Tá vendo? Tá dando hipérbole. Equação de hipérbole, ó. São as hipérboles. Tá? X igual a k te dá hipérbole. Numa situação especial, no x igual a zero, aí você vai ter duas retas. Tá vendo z quadrado e y quadrado? Duas retas passando pela origem. O x negativo, você continua tendo hipérboles, né? E y igual a k, negativo, hipérbole. Y igual a zero, equação de duas retas. Y igual a k positivo, hipérboles, tá certo? É um cone elíptico. Você pode ter o eixo do cone aqui no eixo y, veja aí o y que fica igual a x quadrado mais z quadrado, né? Se você estiver trabalhando. Então, se você quiser, no livro a gente costuma fazer essa separação aqui, mas se você quiser colocar, né? X quadrado sobre a quadrado, mais, aí vai ter um jogo de sinal aqui. Eu vou colocar y quadrado sobre b quadrado, e mais vai ter um jogo de sinal aqui, z quadrado sobre c quadrado, igual a zero. Aí, apaguei. X quadrado sobre a quadrado, y quadrado sobre b quadrado, z quadrado sobre c quadrado. Se você obtiver essa equação igual a zero e tiver um sinal negativo aqui, é um cone, né?
Aí, se você tem sinal negativo em x e positivos aqui, o eixo do cone é o eixo x. Se você tem sinal negativo em y, que seria esse caso aqui, ó, vendo y² vem para cá, menos y², fica igual a zero. Um sinal negativo aqui, o eixo do cone. O que carregar o sinal negativo? A variável que carregar o sinal negativo está dando a direção do eixo do cone, né? Cone elíptico, tá bom? Então, cuidado, não é hiperboloide. Se você obtiver igual a zero e um sinal negativo, é um cone, tá certo? E o eixo vai ser aquele que carregar o sinal negativo, quando você transformar a equação e deixar nesse tipo aqui, desse feitio aqui, igual a zero. Né? As interseções aqui para y igual a constante, né? São elipses, né? Estou grafando aqui, elipses. Essas interseções para x constante são hipérboles, né? No caso especial, duas retas. Para z igual a constante, hipérboles. E no caso especial, duas retas também, né? Aqui volta a ser hipérbole, tá certo? Aqui no caso, ó, nesse caso aqui, você colocaria o sinal negativo no x, né? O x que viria para cá com menos x², e aqui ficaria igual a zero. Então, ó, eixo do cone, eixo x, né? Um sinal negativo aqui. Então, dessa forma, eu fiz algumas interseções aqui também, ó. X igual a k, você tem elipses. Z igual a k, você tem hipérboles, né? Y igual a k, você tem hipérboles. E num caso especial também, y igual a zero, z igual a zero, você tem duas retas, né? Agora, observação. No caso dos hiperboloides, paraboloides, superfícies cônicas, né? De centro ou vértice no ponto HKL, porque veja, agora a gente pode, todas as considerações anteriores são com centro no 0, 0, 0. Se o centro do cone, o vértice do paraboloide elíptico, aquele ponto central da célula que você senta, se aquele ponto central lá não for o 0, 0, 0, for o ponto H, K e L, você vai fazer as substituições na forma reduzida, na forma padrão, você vai fazer essas trocas aqui. Você troca o x por x menos h, o y por y menos k e o z por z menos l. Por exemplo, aqui, ó, exemplo no exercício lá. Y² igual a x² sobre 4 mais z² sobre 9. Equação do quê? Que tipo de equação é essa aqui? Né? Se você quiser aquele procedimento, escreve menos y² aqui igual a zero. Então é cone. O eixo do cone é o eixo y, né? Então é cone de eixo y. Converte-se em 0, 0, 0. Tá bom? Mas esta daqui de baixo, presta atenção nessa equação aqui, né? Y menos 2² igual, ó, x menos 1² sobre 4 mais z menos 3² sobre 9. Esta aqui também é equação de cone. Você pode passar esse monômio aqui ao quadrado para cá, só ele vai carregar o sinal de menos, mas vai ficar com igual a zero. Então, é um cone de eixo paralelo ao y, já não vai ser exatamente o y, vai ser paralelo ao y, porque o centro do cone não é o 0, 0, 0. O centro é o 1, 2, 3. H, K e L. Estão observando? Né? Outro exemplo. Por exemplo, esta equação aqui, x igual a menos y² mais z² sobre 2. X linear, y e z, né? Y e z, potência 2. Então, veja, uma variável com potência 1, outras com potência 2. Paraboloide, né? Dependendo das interseções aí, te dão parábolas. Mas eu tenho um jogo de sinal, y² e z² com sinais trocados, contrários. Então, é paraboloide hiperbólico, certo? Se você colocar um número aqui, você tem equação de hipérbole, né? Não é equação de elipse, é equação de hipérbole. Então, é paraboloide hiperbólico. De centro 0, 0, 0 e o eixo x, certo? Agora, se você perceber, trabalhou com a sua equação e conseguiu deixá-la nessa forma aqui, ó,
x menos 1, x linear. Y menos 2, potência 2 aqui. Z menos 3, potência 2 aqui. Com sinais trocados. Trocados não, contrários, né? Com sinais contrários. Isso aqui é paraboloide e hiperbólico. Potência 1 e potências 2 te dão em algumas interseções parábolas, então paraboloide. Mas em outras interseções, se você colocar aqui, né, x igual a constante, você obtém equação de hipérboles. Então, é paraboloide e hiperbólico. Paraboloide e hiperbólico. Eixo do paraboloide, eixo AX, mas o centro estará em 1, 2 e 3, né? O centro não é o 000 mais, é o H, K e o L. Então essas são as formas padrões que a gente tem. Olha outro exemplo aqui. X quadrado sobre 3 menos y quadrado sobre 6 menos z quadrado sobre 2 igual a 1. Então tem potências 2, equação igual a 1. Quantos sinais de menos eu tenho? 2. Hiperboloide de 2 folhas. Certo? Hiperboloide de 2 folhas. Ao longo do eixo AX. Mas aí você sabe, né? Ele intercepta o eixo X. Ele não intercepta Y e Z. Então ele vai ter 2 vértices no eixo X e não vai interceptar Y e Z. Então é ao longo do eixo OX. E centro 000. Tranquilo. Agora, esta outra equação aqui, ó, se você pegou o exercício da lista, trabalhou, completou os quadrados e obteve esta equação, x menos 1 quadrado, y menos 2 ao quadrado, z menos 3 ao quadrado, tudo com o mesmo sinal? Não. Dois sinais negativos. Hiperboloide igual a 1, né? Hiperboloide de 2 folhas. Ao longo de um eixo paralelo ao eixo x. Eixo paralelo ao eixo x. É paralelo porque não passa aqui, ó, essa coordenada aqui não é zero, né? Porque o vértice, o centro, está no ponto H, K e L. 1, 2 e 3. Estão percebendo? Isso vai acontecer lá na lista de exercícios. Então você vai trabalhar, porque você recebe uma equação geral, aí a equação geral você não sabe qual é a superfície. Aí a gente tem que completar quadrados, trabalhar com sinais. Se eu conseguir deixar igual a 1, né? No caso, obtendo 2 sinais negativos, é hiperboloide de 2 folhas. E aí o centro está escrito aqui, H, K e L. Certo? E para finalizar, então, o que a gente chama de superfícies cilíndricas? As cônicas são aquelas lá. Superfícies cilíndricas. Bom, para obter uma superfície cilíndrica, a gente vai considerar uma curva plana. Então, vamos considerar um plano π aqui. Uma curva plana e uma reta R fixa que não é paralela ao plano do C, ao plano π. Tá? Ela intercepta o plano π. E aí a gente vai conceber um seguinte movimento. Essa superfície que a gente vai obter é gerada por uma reta G, uma geratriz, que é paralela a essa reta R e que se move em cima da curva C. Tá? No caso aqui, neste exemplo particular aqui, né, isso aqui parece uma senoide, curva C, e você tem uma reta R aqui. Então, ao movimentar a geratriz ao longo daquela senoide ali, se obtém uma superfície, né, semelhante àquelas telhas eterníticas, assim, né? Então, aquilo para nós aqui na matemática, né, aquele shape, assim, né, aquele formatão de telha eternite ondulada, assim, seria uma superfície cilíndrica, tá? Mas o cilindro não é redondinho, assim, fechado. Olha, se a curva C for uma circunferência e a reta R for ortogonal ao plano da circunferência, aí você obtém um cilindro. Mas se a curva for aberta, por exemplo, igual esse S aí, você obtém um pedaço daquela telha eternite. A gente vai chamar de superfície cilíndrica. Porque o cilindro é um caso especial de uma superfície cilíndrica, no qual a curva C é uma circunferência e a reta R é ortogonal ao plano. Né? Aí você fica girando a reta R gerando um cilindro. Certo?
Se o R não for ortogonal ao plano, você obtém também cilindro, cilindro oblíquo, né? Tá certo? Mas então, as outras superfícies dessa maneira, com esse procedimento, são chamadas de superfícies cilíndricas, certo? E o cilindro é um caso particular delas. Essa superfície pode ser vista como um conjunto de infinitas retas paralelas, que são as infinitas posições da geratriz, né? Como está ilustrado aqui. Neste livro, considera-se apenas, vamos simplificar a coisa, considera-se apenas superfícies cilíndricas cuja diretriz, aquela curva C, se encontra em um dos planos coordenados e a geratriz é paralela ao eixo perpendicular ao plano da geratriz. Então, a gente sempre vai considerar uma curva numa das paredes, né, do nosso sistema de coordenadas, né, ou na parede XZ, ou YZ, ou XY, e a reta, a geratriz, vai estar sempre ortogonal, né, se deslocando em cima da curva, tá bom? Para facilitar. Aí fica mais fácil. Por exemplo, considere a parábola no plano XY dada por essa equação aqui, ó, x² igual a 2y, né? O p igual a 1, né? x² igual a 2πy, 2y, né? No plano XY. Então, o plano XY, né? O plano XY aqui tem a equação z igual a 0, né? Então, considere essa parábola aqui. A geratriz será, obviamente, o eixo OZ. Então, vamos considerar uma reta ortogonal. E essa reta vai andar em cima da parábola. Cadê a ilustração aqui? Isso. Então, ó, você considerou esta parábola aqui, pintando ela em vermelhinho. Considerou esta parábola aqui. Ela é infinita, tá? Né? Aqui só tem um pedacinho dela. E aí você considerou a reta ortogonal andando em cima desta parábola. Aí você vai considerar, então, você vai gerar uma superfície. A equação da superfície é a própria equação x² igual a 2y. Só que eu não vou pôr aqui vírgula z igual a 0 para dizer que isso aqui vai ser uma curva no plano z igual a 0. Borracha, meu. Né? Eu não vou pôr isso. Vou considerar apenas essa expressão aqui. Aí você me fala, mas essa superfície, cadê o z? O z, como o z não aparece nessa expressão, o z pode percorrer qualquer número real. Ele percorre qualquer número real. Então o z é livre. É como se você, né, no nosso caso aqui, a gente considera a geratriz andando em cima da parábola. Mas é como se você considerasse a parábola sendo transladada infinitamente para cima e para baixo, gerando essa calha, essa superfície cilíndrica. Tá bom? Ela é infinita, tá? A gente desenha um pedacinho dela. Essa beiradinha aqui de cima, né? É só para efeitos de desenho, porque ela é infinita. Infinita para cá e infinita para baixo também. Aqui compreende? A minha ilustração do GeoGebra mostra um pouquinho mais, né? Ó, aqui na minha ilustração dá para você ver, né? Uma parte da parábola aqui em verde, né? O eixo verde é sempre o eixo dos y daqui. E ela é infinita aqui para cima, tá? Não para aqui não, para cima, também não para cá. Ela continua se abrindo e continua infinitamente para cima e para baixo. Então esse é um exemplo do que a gente considera superfície cilíndrica, x² igual a 2y. E o z? O z está livre, né? O z percorre todos os reais. E isso é padrão para a superfície cilíndrica. Você recebe uma equação com duas variáveis. Duas variáveis. A terceira não aparece. A terceira é a direção da geratriz. Né? É a variável que é livre, ela percorre todos os números reais. Tá? Outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo. x² sobre 4 mais z² sobre 9 igual a 1. Então você está percebendo que está recebendo uma equação de superfície com duas variáveis apenas. Cadê a variável y? A variável y não aparece aqui, ela percorre todos os números reais. Todos os números reais. E que superfície é essa? Bom, pense no caso y igual a 0, nessa parede aqui, ó. Parede y igual a 0, parede xz. Na parede xz, isso aqui é equação de elipse, não é? Então,
elipse, semi-eixo 2 aqui para x e semi-eixo 3 aqui para z. É essa elipse aqui. E a geratriz é o eixo y, que não aparece naquela equação, né? É uma reta infinita, percorrendo, sempre ortogonal, percorrendo a curva que é a elipse. Então você obtém uma superfície cilíndrica, né? que é um cilindro, mas é um cilindro elíptico, tá certo? É um cilindro elíptico, tá bom? Então você compreende que a gente, né, faz esse traçado aqui só para efeitos de desenho, porque é ilimitado. Cadê minha ilustração aqui? Né? Então, isso aqui transpassa a parede y igual a zero, isso aqui é infinito. Essa superfície elíptica, para nós, a matemática é infinita. Tá? O y percorre todos os números reais. Então, ela não tem começo, não tem fim. É um cilindro amassadinho, assim como na minha ilustração está melhor que a do livro, né? O livro parece que é uma circunferência, mas não é circunferência, não. Semi-eixo 3 para Z aqui e semi-eixo 2 aqui para X. É um cilindro infinito. Então, a superfície é cilíndrica. Tá? Então, tem esses exercícios lá na lista para você fazer e descrever. Né? E tentar esboçar. Dá para esboçar, não fica tão bonitinho assim, mas dá para fazer um esboço, né? Bom, então vocês têm que atacar a lista de exercícios, então, deste capítulo 9. Tranquilo? Beleza, então. Ataquem a lista de exercícios. Tchau.